Fala, gente! Estamos aqui mais uma vez, né? Nesses nossos encontros, esses nossos eventuais encontros virtuais para uma aula muito especial, né? Uma aula de conclusão de mais um capítulo, né? Nós já concluímos aquela parte de ondulatória. Vamos concluir agora o capítulo 5 do magnetismo, certo? Creio eu que vocês já receberam o material, vocês já estudaram por esse material, estão fazendo os exercícios do livro. Provavelmente vocês estão com algumas dúvidas, porque é um capítulo muito contextual, é um capítulo com muita teoria. Conta não tem cálculo nesse capítulo. Porém, este capítulo ele tem muitos detalhes, muitas minúcias, muitas coisas muito delicadas que nós temos que tomar um cuidado para compreendermos, certo? É, Essas dúvidas sobre questões, eu tenho uma novidade para vocês. A escola, vocês já devem estar sabendo, vocês já devem ter tido aulas assim. Agora nós vamos ter uma nova ferramenta para contribuir com essa situação que nós estamos vivendo, né? Nós vamos ter aulas remotas agora, né? Aulas onde nós vamos ter um contato mais próximo. Esse contato virtual agora vai se dar de uma maneira ao vivo, né? Nós iremos nos encontrarmos rotineiramente, vamos ter uma rotina mais presencial, onde vocês durante essas aulas podem me fazer perguntas, tirar dúvida, nós vamos resolver questões ao vivo aqui, então vai ser bastante interessante para o decorrer do ano, enquanto essa fase difícil ela se passa, né? Porque com certeza Deus vai resolver isso, ciência, né? Os homens da ciência, com todo o seu conhecimento, vai desenvolver alguma forma de resolver isso. Até lá, nós vamos nos virando como podemos, certo? Então, hoje nós vamos ter uma aula de conclusão, onde nós vamos revisar o capítulo do magnetismo, que é o capítulo 5 do livro de vocês, certo? Então, eu espero que com esta aula já tire bastante dúvidas de vocês. Nós vamos falar aqui sobre as propriedades de um ímã, o que é o campo magnético, materiais que são suscetíveis a campos magnéticos ou materiais que são imunes a campos magnéticos. Nós vamos falar aqui também sobre a famosa CMT, que é a camada magnética terrestre, ou mais popularmente conhecida como a magnetosfera, certo? Quais são as suas funções, como que ela nos protege, como que ela é tão essencial para a vida no nosso planeta. Uma camada que poucos conhecem, né? Então, a ideia desta aula, deste encontro, deste debate, é que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre isso, tá bom? Então vocês vão me acompanhando aqui nessa telinha, onde eu vou me diminuir de tamanho agora, certo? E vocês acompanham aí enquanto eu vou passando a aula ao fundo, ok? Bem, é, deixa eu voltar aqui que eu vou abrir a aula errada. Tá aqui. Campo magnético, ok? Vai aparecendo alguns textos aqui e vocês podem parar o vídeo, tirar um print para vocês poderem ler depois, certo? Mas basicamente o ímãs eles são utilizados em vários locais, com certeza na geladeira da sua casa existe um ímã ou da Nacional Gás, ou da Eletrobras, ou de qualquer coisa que entregue gás. Onde a mãe de vocês, sempre quando o gás acaba, liga, opa, o gás acabou aqui e tal. Mas também os ímãs, galera, eles são muito importantes em tudo que existe. Hoje você só está sendo capaz de me enxergar via isso daqui graças aos avanços tecnológicos e eletrônicos que nós tivemos ao longo da história. Desde o Nikola Tesla, Thomas Edison lá atrás, que foram os pioneiros nessa parte da eletricidade, na eletrodinâmica, onde eles desenvolveram motores, geradores e tudo isso envolvia o entendimento do magnetismo, do eletromagnetismo, certo? Então os ímãs eles eram cruciais aí no finalzinho do século XIX. E mais ainda atrás, nas grandes navegações,
O povo ocidental, eles não tinham o controle do ímã, porque o ímã, ele vem do material do ferro, certo? Ele é descoberto lá na China, na China oriental, mais extremo leste possível. Os ocidentais, eles faziam as grandes navegações utilizando os outros meios, se baseando pelas estrelas, usando astrolábio, outros equipamentos, enquanto os asiáticos não. Eles já estavam um pouquinho mais avançados tecnologicamente, pois eles possuíam o controle de um ímã. Então eles desenvolveram um dispositivo que a gente conhece como bússola. A bússola foi um equipamento desenvolvido por eles, de modo que auxiliava as navegações, as orientações, para saber onde eu estou, se é norte, sul, leste ou oeste, através da bússola, certo? Eles utilizavam das propriedades magnéticas de um ímã, da agulha da bússola, para se orientar pelo campo magnético da Terra. Porém, eles não sabiam que a Terra tinha um campo magnético. Isso era lá no século XIV, século XV, certo? Então isso demorou, né, para as pessoas descobrirem que a Terra tinha um campo magnético. Para eles achavam que era mágica, bruxaria, essas coisas do misticismo, né, que a ciência vem desmascarar com o tempo, certo? Mas indo para o caráter científico mesmo, o ímã ele possui uma lei máxima, tá? Onde um ímã ele vai possuir dois polos, e sempre um ímã vai possuir dois polos. Você nunca vai poder ter um pedaço de um ímã sendo só polo norte, ou um pedaço de ímã sendo só polo sul. O ímã ele sempre tem dois polos, é a teoria de polo magnética. E um ímã ele pode sofrer dois tipos de ação, duas ações possíveis. Ou o ímã sofre uma atração, ou um ímã pode sofrer uma repulsão. Vai depender de como os polos entre dois ímãs estão colocados. Sempre que dois polos eles forem idênticos, colocados próximos, vai ocorrer um negócio que nós chamamos de repulsão. Eles vão se afastar. E sempre que os polos forem diferentes, você vai colocar esses ímãs de modo próximo que eles vão se atrair. Ah, sempre o norte vai atrair o sul? Depende da distância. Tipo, se tu pega um ímã norte e um ímã sul bem aqui e bota nessa distância de 30 centímetros, vai só se for um ímã super poderoso para ocorrer uma atração. Mas se você coloca um ímã bem pertinho aqui, ó, você sente essa atração, certo? Beleza. Então, ímãs eles são utilizados em alto-falante. Dentro desse fone de ouvido tem um ímã. Dentro de uma caixa da JBL tem um ímã. Dentro de um paredão de som, cada alto-falante, cada tweeter, cada subwoofer daquele possui um ímã, certo? Então, o ímã, um microfone, eles utilizam-se de ímãs, certo? Mas um ímã, o que é que ele emite? O que é que ele emite? O que é que tem dentro daquele pedacinho de metal que consegue atrair, por exemplo, um prego, uma moeda, grudar na porta da geladeira? Bem, um ímã, galera, ele vai possuir um negócio chamado campo magnético, onde o campo magnético são linhas invisíveis que saem de um determinado polo rumo a determinado polo, rumo a outro polo, onde essas linhas que são conhecidas como linhas de campos magnéticos, elas sempre são fechadas. Se elas saem de um ponto, elas com certeza chegam a outro ponto. Elas não se perdem não, tá? Então, e elas também elas não podem se encostar, elas não se cruzam. Eu vou mostrar uma foto aqui embaixo dessas linhas de campo. Ó. Presta atenção, nós temos um ímã. E essas linhas de campo, se você perceber, do lado externo do ímã, essas linhas sempre saem do norte para o sul. Ó, se você ver aqui, ó, elas saem do norte, fazem isso daqui e vão para o sul. No lado externo do ímã. Mas suponha uma pergunta de prova. As linhas de campo sempre vão do norte para o sul? Verdadeiro ou falso? Essa afirmação está falsa. Porque elas só vão do norte para o sul do lado externo do ímã.
Quando a pergunta é no lado interno, ou seja, dentro do ímã, as linhas vão do sul para o norte. Elas seguem sempre essa orientação, ok? Então vocês têm que se ligar na pergunta. Se a pergunta for dizendo do lado de fora do ímã, é sempre do norte para o sul. Mas se for do lado de dentro, é sempre do sul para o norte, ok? Mas o que vocês têm que entender é que as linhas elas sempre são fechadas. Elas sempre começam num ponto e terminam no outro. E elas não deixam de existir, tá bom? Elas sempre ficam indo e voltando, indo e voltando. Por isso que o ímã dificilmente ele vai perder aquela sua propriedade. Mas existe uma forma de fazer um pedaço de ímã deixar de ser ímã. Eu vou comentar isso no final da aula como uma curiosidade. Beleza? Então, vamos pular aqui, ó. Certo? Então, nós temos esse ímã. Aqui tem a definição do magnetismo, certo? Nós temos a definição do magnetismo aqui embaixo, onde é um fenômeno fundamentado que, tipo, ele se baseia no funcionamento dos motores elétricos, nos geradores, nesse microfone que eu estou utilizando para vocês me ouvirem, memória do computador, um notebook, um celular, ele é muito sensível a campos magnéticos. Por exemplo, você não pode colocar o cartão de crédito do seu pai, da sua mãe, junto com a sua carteira, junto com o celular próximo por muito tempo. Tipo, tem gente que coloca um cartão de crédito na capinha do celular. Pode ocorrer o risco de quando você for passar esse cartão, ele não funcionar. Porque o celular tem ímã lá dentro, ele vai desmagnetizar o seu cartão de crédito, fazendo assim ele se tornar inoperante. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Certo? Ou seja, aparelhos eletrônicos como uma TV, como um ventilador, um notebook, qualquer aparelho que funcione elétrico, ele é muito sensível a campo magnético, ok? Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre os ímãs, certo? Magnetismo é o conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos que há uma corrente elétrica ou entre ímãs. Como assim, professor, corrente elétrica? Galera, você tem um ímã, um pedacinho de ferro aqui, ó. Um pedacinho disso daqui que é um ímã, certo? Esse pedacinho aqui, ele possui as suas cargas elétricas, vocês já estudaram química, né? As cargas elétricas. E aquelas cargas elétricas ali, elas estão meio que organizadas. Digamos que o ímã está associado à organização, certo? Quando eu faço uma corrente elétrica passar por um fio, este fio ele também emite um campo magnético. Foi o experimento de Oster, desenvolvido lá no meados do século XIX, entre 1850 e 1860. Foi o nascimento do eletromagnetismo, certo? Onde ele mostrou que cargas elétricas, quando estão se movimentando, elas emitem um campo magnético também, certo? Essa foi a base para o desenvolvimento de motores, geradores e tudo mais, tá? Então, ímãs, ó, eles são corpos feitos de materiais que têm propriedade de se adaptar, né? Pode se atrair ou pode se repelir, dependendo, tá? Mas, por exemplo, independente de ser polo norte ou de ser polo sul, um ímã sempre vai atrair ferro ou os elementos da família do ferro. Ferro, níquel, cobalto. Você pega a tabelazinha periódica, aí você localiza o ferro, número 26. Aí você olha todos da família, todos aqueles elementos da família do ferro são elementos que a gente vai conhecer daqui a pouco como elementos ferromagnéticos. São elementos que são fortemente atraídos por ímãs. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Suponha que eu tenho um ímã lá do norte e um ímã lá do sul. Eles vão se atrair. Pergunta: é o norte que atrai o sul ou é o sul que atrai o norte? Hein? É o norte que atrai o sul ou é o sul que atrai o norte? Bem, lá no nono ano, a gente vai ver um negocinho chamado Leis de Newton. Ou no ensino médio, vocês vão ver um negocinho conhecido como Leis de Newton. E a terceira lei de Newton diz que toda vida que um corpo faz uma força em outro, esse outro faz uma mesma força nesse outro corpo que fez a força nesse primeiro. De modo que essas forças são idênticas. Isso significa que se o norte atrai o sul também atrai o norte. Então, não existe essa de que é o norte que atrai o sul ou é o sul que atrai o norte. Os dois se atraem. Vamos supor que eu tenho um ímã e eu tenho uma moeda de ferro.
Eles vão se atrair. Pergunta: é o ímã que atraiu o ferro ou é o ferro que atraiu o ímã? Mesma explicação. Os dois que se atraíram, certo? Os dois. Não é o ferro que atrai o ímã que atrai o ferro. São os dois, ok? E o material que faz o ferro é esse materialzinho que está aqui embaixo, ó, a magnetita, ok? Que é o Fe3O4, quimicamente falando, Fe3O4, certo? Um ímã, os polos magnéticos. O que são os polos magnéticos? É aquilo que eu já disse para vocês, e vocês já sabem com certeza. Um ímã ele tem dois polos. Ele tem um polo norte e ele tem um polo sul. Mas a pergunta é como que a galera batizou esses polos, né? Eu tenho um ímã aqui. Como que eu sei que esse lado de cá é o norte? Como que eu sei que esse lado de cá é o sul? Bem, o experimento é simples. Você pega um ímã, amarre uma cordinha nele, aí você pendure ele em algum lugar e deixe ele empendurado. Aí você bote ele para girar, como se fosse uma bússola. Quando ele parar de girar, ele vai estar apontando para um lugar. Esse lado que está apontando para um lugar, vai ser o lado norte. Se esse lado estiver apontando para o lado norte da Terra, esse lado aqui vai ser o polo norte magnético. A gente vai já ver o porquê disso. E o lado contrário, obviamente, vai ser o lado sul. Ok? Foi uma coincidência. A galera fez isso e percebeu que esse lado aqui que estava apontando para ali, ele estava apontando justamente para o polo norte da Terra. Então chamaram isso de polo norte magnético. Só que aí a gente vai ver que vai ter uma confusão de ideias aí. Ok? Deixa eu passar aqui. Olha só. Influência da temperatura sobre a imantação. Galera, isso é uma curiosidade que eu vou trazer para vocês. A forma de fazer um ímã perder a sua qualidade, a sua característica de ímã, é você aumentar a temperatura dele. Um ímã ele é muito sensível a altas temperaturas, por isso que não é legal deixar um celular esquentar, um notebook esquentar, porque o calor ele danifica as propriedades, ele bagunça aqueles elétrons organizados que um ímã possui, certo? Existe um ponto que é chamado de ponto de Curie. Vocês não precisam saber disso, é só uma curiosidade. Mas um ímã, quando ele é aquecido a uma temperatura X, esse ímã passa a perder as propriedades magnéticas. Eu posso transformar ele... quando ele esfriar, ele volta a ser um ímã. Não, ele perde. Quando perde é de vez. Eu posso transformar ele num ímã de novo. Mas quando ele é esquentado, ele perde de vez suas propriedades. Certo? E, de novo, talvez a maior característica que um ímã tenha é ele sempre possui dois polos. Ah, professor, se eu pegar um ímã e partir ele no meio, vou ter um norte e vou ter um sul. Não, se você partir ele no meio, você vai ter norte-sul e norte-sul. Ah, pega esse pedaço, parta ele no meio de novo. Aí você vai ter norte-sul, 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 norte-sul. Parto no meio de novo. Não interessa. Aonde você partir, você vai ter sempre o norte e o sul. Beleza? Aqui, rapaz, campo magnético da Terra, nossa magnetosfera. Bem, galera, é o seguinte. Quando alguém fez aquele experimento que eu disse pra vocês de amarrar uma linha no ímã, botar ele pra girar e aí o bichinho ficou apontando pro norte da Terra, basicamente quando a galera entendeu como que funcionava um ímã, o polo norte de um ímã sempre aponta pro polo sul de outro ímã. Se o polo norte do ímã está apontando para o polo norte da Terra, significa que o polo norte da Terra é como se fosse um polo sul de um ímã. Vocês entenderam? O polo norte de um ímã sempre aponta para o polo sul de um outro ímã. Se o polo norte de um ímã aponta para o polo norte geográfico, significa que o polo norte geográfico, na verdade, é um polo sul magnético. Existe essa contradição. O polo norte geográfico, que é onde está o círculo polar ártico, ele é próximo do ponto onde é o polo sul magnético. E o polo sul geográfico, que é onde está a Antártica, por exemplo, é um ponto muito próximo do polo norte magnético. Então eu vou mostrar para vocês aqui a foto do planeta Terra emitindo seu campo magnético, certo?
mas eu vou deixar o texto aqui, deixa eu me diminuir aqui, para que vocês possam tirar um print disso daí, tá? Ok? Tirem um print disso daí para vocês poderem ler, certo? Ele vai explicar um experimento legal para vocês fazerem, certo? Então vocês acompanhem aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só a imagem que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ficar aqui na frente da Lua. Ó, essa aqui é o nosso planeta Terra, certo? Aqui em cima nós temos o Polo Norte geográfico e lá embaixo o Polo Sul geográfico, né? Certo? Só que a Terra ela é inclinada, ela gira assim, ó. Ela é meio de banda. E nós temos que o Polo Norte geográfico é próximo do Polo Sul magnético, mas não é no mesmo ponto. É próximo. Por convenção a gente diz que está lá, mas não é no mesmo ponto, é próximo, certo? Então cuidado com as questões. E o Polo Norte magnético é muito próximo do Polo Sul geográfico, mas não é no mesmo ponto, ok? E essas linhas, ó, veja, as linhas do lado de fora do ímã sempre vão do Polo Norte para o Polo Sul. Veja, as linhas vão do Polo Sul geográfico para o Polo Norte geográfico. Por isso que uma bússola sempre aponta para o norte geográfico. Porque na verdade aquela bússola está apontando para o sul magnético. Tá? Ó, vamos fazer um exercício. É um trava-língua. Sul geográfico, norte magnético. Norte geográfico, sul magnético. Sul magnético, norte geográfico. Sul geográfico, norte magnético. Certo? Você troca. Se é sul geográfico, é norte magnético. Se é sul magnético, é norte geográfico. Você troca. Beleza? Galera, eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar nossa aula, um experimento. Certo? Um experimentozinho. Sobre o ímã, né? Sobre o magnetismo aqui. Que é o que nós estamos vendo. Deixa eu ver aqui. Tá? Pronto. E aqui, experimento ímã. Olha só. Deixa eu me diminuir aqui. Bem, isso aqui é um ímã, ó. Isso é uma bússola. Aqui tem uma bússola, tá vendo? Se você perceber quanto eu mexo a bússola, a agulha ela sempre se move conforme as linhas de campo, ó. E o ímã sempre sai do sul, do norte para o sul. Do norte para o sul. Do norte para o sul. Pode ser por cima aqui, ó. Ou por baixo também. Certo? Ok. Belezinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um experimento para a gente falar sobre materiais que a gente conhece como materiais paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos. São o que a gente chama de substâncias magnéticas, ok? Essas substâncias magnéticas, deixa eu deletar aqui. Essas substâncias magnéticas, elas são definidas de acordo com como o material reage com um ímã próximo a ele. Por exemplo, aqui, ó. Imagine aqui, ó. Eu tenho dois materiais, tá? Esse material da esquerda, próximo de mim, e aquele material da direita. Onde essas barrinhas ali à direita, eu posso aproximar um ímã. Veja que quando eu aproximo esse ímã, olha os alfinetes lá embaixo, ó. Encostei o ímã no material. Este material, ele passa a se tornar parte do ímã. É o que nós chamamos de processo de imantação. Esse material acaba de se tornar um ímã. Tipo, pegue um ímã da sua casa, pegue uma moeda. Essa moeda, se tu colocar outra moeda embaixo, essa moeda de baixo vai ficar grudada na moeda.
Mas na hora que tu afasta esse ímã, esse material perde as propriedades magnéticas. Esse material nós chamamos de material paramagnéticos. São materiais que quando estão em contato com o ímã, eles passam a ser um ímã. Mas quando ele fica fora do contato do ímã, ele perde as propriedades magnéticas. Agora existem os materiais ferromagnéticos. Acontece a mesma coisa, né? Veja que os alfinetes lá embaixo, eles são atraídos pelo ímã. Mas quando eu afasto o ímã, perceba que o material ele continua imantado. Se você pegar um ímã, pegar uma chave de fenda, um pedaço de ferro e ficar alisando esse ímã nesse pedaço de ferro, esse pedaço de ferro que você alisou, ele passa a se tornar um ímã por um bom tempo. Entendeu? Então, esse material que nós chamamos de material ferromagnético, enquanto aquele outro material ali nós chamamos de material de paramagnético. E existe um terceiro material que é um material diamagnético, por exemplo, ouro, prata, cobre, são materiais titânio, são materiais metálicos que basicamente não têm interação nenhuma com o campo magnético. Certo? Você pode colocar um ímã lá que ele não reage de forma alguma. Certo? Então você tem aqui os materiais paramagnéticos, ó. Deixa eu me diminuir aqui para que você possa tirar um print. Certo? Você tem o material paramagnético, o exemplo dele é o ferro, o níquel, o cobre. Você tem um elemento aqui diamagnético, certo? E você tem os elementos aqui ferromagnéticos, que são os principais, certo? Ok. Então, galerinha, essa foi a nossa aula. Ok. Eu acho que eu me estendi um pouquinho com vocês, mas eu quis revisar e aprofundar bem isso. É uma aula bem divertida, bem interessante de ter pessoalmente, mas infelizmente a gente não tem como, né? Para nossa segurança, para nossa saúde. Vamos manter esses estudos. Amanhã, provavelmente, ou depois, nós vamos começar a termos aulas pessoais, né? Pessoalmente. Aí vai ficar mais divertido, né? Eu vou tentar brincar com vocês, trazer esses experimentos, ok? Então a gente se vê em breve. Cuidado, fique em casa, lave bem as mãos, se cuidem, bons estudos.